Boa noite. Que bom que você está aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos iniciar nosso culto. E eu sei que Deus, Ele prepara momentos. Deus prepara lugares para mudar situações, para mudar as nossas vidas. E eu sei que Deus, Ele preparou esse momento, essa noite, preparou você para estar aqui, as pessoas que ainda estão chegando, que vão chegar, preparou esse momento para as nossas vidas, para fazer algo especial. Creio que a presença de Deus já está aqui desde antes de você chegar, ela vai ser derramada ainda mais de uma maneira abundante na sua vida. E eu gostaria de convidar você a criar uma expectativa no seu coração. Eu ouvi ontem uma frase que dizia assim, que a expectativa é a antessala do futuro, é a antessala do milagre. Então, crie uma expectativa no seu coração. Não sei se você chegou aqui nessa noite com uma expectativa de receber algo novo da parte de Deus ou não. Não sei se você chegou com uma expectativa de receber algo diferente, de ir mais profundo em intimidade com Deus ou não. Mas eu gostaria de te convidar a criar essa expectativa no seu coração, a desejar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e que você possa agora abrir o seu coração, que agora você possa começar a desejar algo especial, algo único. Talvez nessa oração você possa dizer assim: Senhor, eu quero o teu toque de uma maneira como eu nunca tive. Senhor, eu quero receber a Tua presença como eu nunca tive. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser direcionada pela Tua palavra. Eu quero ir mais profundo, Deus, na adoração contigo. E eu sei que quando nós abrimos o nosso coração, nós adoramos ao Senhor com todo o nosso coração, Ele derrama algo especial sobre as nossas vidas. Então crie uma expectativa, comece a desejar, comece a buscar, comece a falar com o Senhor. Se você puder, coloque a mão no seu coração, comece a abrir a sua boca e orar, dizendo: Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja e nós desejamos algo da Tua parte. Espírito Santo, no nome de Jesus, nós oramos. Nós te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos porque eu creio que cada pessoa que aqui está, as pessoas que ainda estão chegando, que o Senhor está trazendo, foi porque o Senhor preparou, o Senhor escolheu, Pai, para estarmos nessa noite, e nós damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor opere tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração, tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. E nós, Senhor, criamos uma expectativa. Criamos expectativa de algo novo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Criamos expectativas do milagre. Talvez temos pessoas aqui, Senhor, que hoje vieram buscando um milagre. Que talvez vieram buscando uma resposta, uma direção. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor tem total liberdade para operar segundo aquilo que está no Teu coração. Traz, Senhor, milagre. Traz a cura física, traz a cura na alma, Senhor, traz a paz e o alívio para as emoções. Talvez o coração está fechado, tem vivido tantas tribulações, Senhor, que tem trazido cansaço. Senhor, traz o renovo, Senhor, traz o descanso, traz a resposta dessa noite. E nós declaramos, Senhor, que os céus estão abertos sobre a nossa vida, declaramos que os céus estão abertos sobre a nossa igreja, para que o Senhor derrame aquilo que o Senhor tem preparado, para que o Senhor derrame a Tua graça, derrame a Tua unção, Senhor, que a Tua unção esteja sobre esse lugar, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo, Senhor, o poder do Teu Espírito para tocar, para curar, para libertar. No nome de Jesus nós declaramos que nada contrário ao Teu Espírito tem poder nesse lugar, mas só Tu, Espírito Santo. Erga a sua mão comigo e diga: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir na minha vida nessa noite. E nós entregamos, Senhor, a direção desse culto em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Aplauda bem forte e diga que você o ama, que Ele é digno, que Ele é único, em nome de Jesus. E agora nós vamos receber com alegria um querido amigo, um irmão em Cristo, um homem de Deus que está com a sua esposa, com a Mia aqui também, o Cris Jones. Eu sei que Deus tem derramado uma unção especial sobre a vida e sobre o ministério dele. Então que você possa abrir o seu coração e vamos juntos adorar o Senhor com ele. Amém? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Aleluia. Para Jesus, meu irmão, mais alto e mais forte, porque é Ele quem merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.
Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o Senhor das famílias, Ele é o Senhor de Lages, Ele é o Senhor do nosso coração. Tu és o Senhor de toda a nossa vida, Senhor, por isso te adoramos. Se você pode, diga palavras de adoração a Ele, diga que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é amável, que Ele é Senhor, e nós estamos aqui para adorar a Ele e exaltar ao nome daquele que vive e reina eternamente. Se consegue erguer a sua mão e nós dizemos juntos: Tu és o mesmo para sempre. Declare a Ele, diga: Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Essa é a nossa certeza, aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Declare: porque eu... E essa é a nossa verdade. Teu amor não falha. Aplauda ao Senhor, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, igreja amada? Não, mais alto, diga glória a Deus. Não, culto de crente tem que ser assim, tem que ser com glória e aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: dá um glória a Deus aí bem forte, meu irmão, me ajuda aí, me ajuda a adorar essa noite. Vamos embora, vamos adorar o Senhor. Pastor Nani, obrigado. Pastora, muito obrigado, a gente ama estar aqui com vocês. Meus irmãos, estamos em casa e vamos adorar o papai, amém? Glória a Deus. Aleluia! Nada vai me separar, declaramos. Nada vai me separar. Diga: mesmo se eu me abalar. Aleluia. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre. Canta a era, diga: teu amor. Porque Ele é o mesmo. Erga sua voz e declare: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria. Joga a tua mão no céu e dê um brado de vitória ao nosso Senhor. Se o vento é forte e profundo mar, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Declare: mas teu amor. Aleluia. Difícil era o caminhar, difícil era o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Podemos erguer a nossa voz e adorar a Ele. Mas tu és o mesmo para sempre. Declareira. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei. Queria te convidar, se você pode, aplaudir ao nosso Senhor e adorarmos Ele com as nossas palmas. Tu fazes, Senhor, vamos dizer alto isso, declare: tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor, tu fazes que tudo. Vamos dizer isso, só as palmas e as vozes. Tu fazes, diga. A tua igreja crê nisso, Senhor. Tu fazes.
Com mais intensidade, todos juntos vamos declarar: Tu fazes que tudo. Mais uma vez declaramos isso, Senhor. Tu fazes que tudo. Aleluia, porque Ele é. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei, Ele me ama. Declare isso: Teu amor não falha. Oh, oh, oh. Para terminar, vamos declarar que Ele é o mesmo. Diga: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro, aleluia, se o mar se enfurecer, se o que eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia, aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Isso só fala marinheiro brabo. Só marinheiro brabo, aquele que foi forjado no meio das ondas difíceis. Senhor, as ondas podem vir, mas eu sei que o Senhor vai me fazer andar sobre as águas. Eu tenho uma certeza porque a Tua palavra me garante isso. Meu irmão, marinheiro bom, ele é forjado no meio das ondas difíceis. Talvez hoje você está dizendo: Senhor, eu não sei porque está sendo tão difícil. Meu irmão, eu vou te dizer, Deus está te preparando para algo grande. Alguém crê nisso? Alguém crê nisso? Sabe, Deus não vai perder tempo com você. Ele vai te forjar para te deixar cada vez mais apto a viver aquilo que Ele tem para você. Ergue a sua mão aí, se você pode. Papai, nós cremos numa igreja sendo forjada em amor, porque Teu amor não falha. Cremos que o Teu amor, papai, está invadindo esse lugar e tomando os nossos corações. Espírito Santo, essa noite, a única coisa que desejamos, papai, é estarmos, papai, totalmente mergulhados em amor. Quero te declarar essa noite, meu irmão, que o teu coração esteja aberto e totalmente apto a receber a palavra dEle. Que Ele tem uma palavra específica para teu coração essa noite, para a tua família. Ele tem uma palavra específica para o teu futuro, e aquilo que Ele tem para se cumprir na sua vida vai se cumprir em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda Ele, aleluia. Uau, meu irmão, que ambiente tremendo, pastor. Que tremendo ambiente. Deus se prepara, Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui. Aleluia. Vamos lá. Pressionados, mas não desanimados. Declare: perplexos, mas não desesperados. Ergue a sua voz e declare isso. Diga: estamos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Erga a tua vozeira, diga: estamos de pé. A igreja que crê declara: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Declare isso, diga: nação santa, somos a igreja, vivemos por fé,
Podemos aplaudir e declararmos juntos: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A igreja que crê declara: estamos de com toda a vida. Erga sua voz e declare: não caminhamos. O que move a igreja é o que nós cremos. Nação santa, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Podemos aplaudir e declararmos juntos? Declare isso. A perseguição não parou, o Coliseu não parou, os leões não pararam. Igreja do Senhor, erga a sua voz com fé e declare isso. O inferno não pode. Eu convido a igreja de Lages, a igreja do Senhor Jesus, a erguer a sua voz e dizer: a perseguição não parou, o Coliseu não parou, os leões não pararam. O inferno, erga a sua voz, erga a sua mão e diga: o inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar. E a igreja que crê, erga suas mãos e diga a ele: não caminhamos. Diga, amado. O que nos move, nação santa, diga: nação santa. Conseguimos aplaudir essa noite. Eu quero te convidar como um grande exército do Senhor, marchar no seu lugar, como uma igreja que sabe que está avançando, como uma igreja que sabe que o inferno não consegue prevalecer contra ela. Convido os guerreiros desse lugar a marcharem e declarar: a perseguição church, diga: o inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar. Você que é a igreja, aplaude e diga: a perseguição, diga: a perseguição. Mais forte, meu irmão, com todo o fôlego que ele te dá, diga: o inferno não pode. Somente as vozes declaram, diga: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Declare isso para que você ouça, diga: o inferno não pode, o inferno. Queria te convidar essa noite, enquanto a bateria continua ministrando assim, você fechar os seus olhos, porque a igreja precisa avançar não pelo que ela vê.
Talvez hoje você está vendo um monte de problema, mas o que o céu vê ao teu respeito, o que o Senhor tem dito ao teu respeito, o que o Senhor tem dito a respeito da sua família. Essa canção diz e é profética: não caminhamos pelo que vemos, o que move a igreja é o que ela crê. E essa noite o Senhor te chama para crer em um lugar mais alto, além do seu medo, além da sua conta financeira, além de todas as circunstâncias que vêm contra você. O Senhor te convida a andar pela fé. Te convido essa noite a você declarar isso com seus olhos fechados. Não caminhamos, diga, amado, pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, estamos de pé. Mais uma vez vamos declarar: não caminhamos, não caminhamos. Diga, amado, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, aleluia. Aplauda esse Deus que te coloca em pé dia após dia sobre uma palavra, sobre a palavra dele. Nós estamos de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quantos creem que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida aí? E o resto? Quantos creem que tem uma palavra de Deus sobre a sua família? Diga: eu. Meu irmão, é sobre isso que nós vamos andar. Não está dando certo, mas eu tenho uma palavra, eu vou andar. Ah, mas parece que está dando tudo errado. Eu vou continuar andando. Ah, minha família não está servindo. Eu vou continuar andando. Eu sou testemunha disso, que a minha família não servia ao Senhor. A minha mãe um dia se converteu e disse: olha, filho, eu estou indo na igreja. Eu falei: minha mãe ficou louca. Isso é a maioria das pessoas que das antigas diziam: olha, o que aconteceu? Você virou crente. Mas Deus começou a mover algo na minha casa. E o Senhor começa a tocar no mais íntimo do nosso coração e começa a dizer: filho, começa a me olhar, começa a me ver. E quando você olha para Ele, você diz: Senhor, eu não quero viver mais por outra coisa, eu quero viver por Ti. É para Ele que eu preciso viver, é para Ti. E essa canção diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Essa noite o Senhor nos chama para esse lugar, dizer: Senhor, eu não quero mais preparar a minha vida para outra coisa, senão para viver para Ti, porque eu estou preparando um caminho para que as próximas gerações Te conheçam de uma forma sobrenatural. Alguém crê nisso? Aleluia. Então vamos adorar Ele. Estou preparando o caminho. Diga, amado, diga. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça. Ergue a sua voz e declare: nele. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Declare, amado: nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Você consegue erguer a sua voz e declarar: é Ele. Diga, igreja: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. O dono dos meus dias. Estou preparando o caminho. Diga: estou preparando o caminho,
endireitando as veredas, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, e cada vez mais diminuindo. Declare isso, amado, diga. Que ergue a sua mão e declare isso alto, diga. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar. Diga, amado, diga alto, as suas sandálias. Nele a minha vida, nele a minha vida está. De que ele virá. Se você pode erguer as suas duas mãos e diga: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Dono dos meus dias, com intensidade eira, diga: por ele que eu estou gastando a minha vida, e com alegria, dono, erguemos a nossa voz e declaramos: ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano. E o governo está, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, ele é o dono, ele é o Senhor da igreja, o nome dele é Jesus. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo, vejam, ele traz. Mais uma vez diga: ele virá, soberano, e o governo está. Vejam, ele traz. E ele perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu queria te convidar nesse momento você abraçar o irmão que está do seu lado. Se você tiver intimidade com ele, abrace. Se você está em família aí, nós nunca estamos sós na igreja. A igreja é uma grande família. Se você se sentir à vontade de dar a mão para o irmão que está sozinho do seu lado. Nesse momento que você possa, com seus olhos fechados, desfrutar
do que Ele tem feito na sua casa, na sua vida. Se essa noite você consegue dizer: Senhor, eu consigo ver o Senhor se movendo na minha casa. Eu consigo dizer, Senhor, essa noite que o Senhor tem sido o alvo da minha casa. Se talvez ainda não tenha sido Ele, que essa seja uma noite de a gente chegar nesse ambiente e dizer: Senhor, me ajuda a mudar a minha forma de ver. Me ajuda a mudar a minha forma de ver. Eu preciso ver da forma que o Senhor vê a minha casa. Eu preciso ver da forma que o Senhor vê a minha vida, papai, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu preciso ver a Tua vontade em mim, Senhor. Eu preciso ver os Teus propósitos se cumprindo em mim, Senhor. A Tua palavra tem tantas promessas para a minha casa. Eu tenho ouvido tantas palavras, Senhor, e eu preciso aprender a entrar em essas palavras. Preciso aprender a viver essas palavras, Senhor. Preciso aprender a viver essas palavras, Senhor. Preciso aprender a viver e descansar nesse lugar. Preciso aprender a descansar. Te convido essa noite a você descansar. Muitas coisas têm vindo bombardear nossa mente o tempo todo. E nós estamos aqui essa noite para Ele. Se ainda você não conseguiu conectar sua mente a Ele, se ainda você não conseguiu, seus pensamentos estão vagos, que você possa fechar os seus olhos e pedir: Senhor, faça com que o meu coração possa estar totalmente voltado a Ti agora. Porque se o Senhor me fez e eu sou feitura Sua, papai, para algo o Senhor quer que eu viva nessa terra. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa casa declara: porque dele, por Ele, mais uma vez declaramos: porque dele, por Ele, porque dele, para Ele, porque dele, a minha família é dele e a minha vida é para Ele. E juntos nós declaramos: Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você consegue erguer a sua voz e nós cantarmos alto, Eira Church? A Ele a... Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, aleluia, quão riquezas, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, quão insondáveis, e os seus caminhos
Se você pode erguer as suas duas mãos ao Rei da Glória, e nós declaramos a Ele, a Ele a... Para sempre, amém. E as vozes declaram, nos unimos com o céu e declaramos a Ele a... A Ele a glória, a Ele. Somente a vozes dos santos declarando a Ele a glória. Sem medo algum, meu irmão, erga a sua voz e declare a Ele a... A Ele. Mais uma vez declaramos a Ele. A Ele a... Feche seus olhos e descanse. Entre nesse lugar de descanso. Entre nesse lugar de descanso que você está. Há um lugar de descanso para a igreja. Há um lugar de descanso para a igreja. Feche seus olhos, não deixe nada tomar a tua atenção. Como nós temos vivido dias tão corridos, nós não conseguimos nem fazer isso na igreja. Parar e descansar no colo do papai. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de... Vai aumentando a sua voz e dizendo: Tu és santo. É o Senhor poderoso, digno. Digno, Ele é digno. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Ele é digno. Igreja, erga a sua voz, suas mãos e diga: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno. Somente as nossas vozes declarando: Tu és santo. É o Senhor Deus. Digno de louvor. Mais uma vez diga que Ele é santo. Tu és santo, santo. É o Senhor
Aplauda o Senhor mais forte e diga que Ele é santo e que Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa vida. Você pode já sentir a presença do Senhor nesse lugar. Eu creio, como eu disse no início, você pode se assentar. Como eu disse no início, eu creio que Deus Ele prepara momentos, lugares, situações para derramar algo específico sobre as nossas vidas. E eu creio que essa é a noite. Então diga comigo assim: eu não vou sair daqui sem receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Eu quero compartilhar com você algo, mas depois a gente vai continuar com o louvor. Vamos ter uma palavra que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite. Mas quero compartilhar com você algo que Deus tem falado muito ao meu coração, que diz lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 e 2 e depois o versículo 11. Mateus 2, o versículo 1 e 2 e depois o versículo 11. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. E aí o versículo 11 diz: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Sabe, Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, que eles foram até Jesus. Estudos dizem que eles eram estudiosos, pessoas muito inteligentes da sua época, e eles entenderam que aquele era o momento que Jesus estava nascendo, aquele que seria o Salvador, aquele que seria a promessa, né, o Messias, aquele que seria o Salvador do mundo, a promessa que o Senhor tinha deixado, que seria o libertador, né, aquele que transformaria, que nos resgataria, nos redimiria. E a Bíblia fala que eles foram. E algo que eu fiquei pensando muito sobre essa passagem é que eles reconheceram o propósito que havia em Jesus. Eles reconheceram o propósito que havia naquele momento. Aquela situação era o propósito, era a palavra que estava se cumprindo. E eles chegaram e deram seus tesouros. A Bíblia fala, eles abriram seus tesouros e entregaram os seus tesouros para Jesus. E eu fiquei pensando, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus em carne, o que eram os tesouros dele comparado ao propósito que Jesus vinha cumprir? Que eram os tesouros que eles tinham a oferecer a Jesus, comparado àquilo que Jesus tem, aquilo que pertence ao Senhor, porque a Bíblia fala que ouro, prata, tudo pertence ao Senhor. Mas a Bíblia fala que eles entregaram os seus tesouros a Maria, sua mãe, e assim o propósito foi mantido, você sabia? O propósito se cumpriu, pôde ter continuidade. Eu creio que Maria e José sofreram algumas perseguições. O próprio rei Herodes estava procurando uma maneira de matar, e aí o Senhor preveniu para que eles fugissem e não fossem alcançados por isso. Mas os tesouros, por mais que para Jesus aparentemente poderia ser insignificante, ali os tesouros entregues cumpriram e ajudaram a sustentar o propósito de Deus na terra. E eu creio que eu fiquei comparando isso com a nossa oferta e o nosso dízimo. Talvez às vezes quando nós olhamos para os nossos recursos, a gente pensa: o que é isso comparado talvez a uma necessidade? O que é isso comparado àquilo que Deus mesmo já tem me dado? O que é isso comparado ao Senhor, aquilo que lhe pertence? Ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Mas assim como aquilo que os magos entregaram foi para sustentar o propósito, a nossa oferta, nosso dízimo continua sustentando o propósito do Senhor na terra. Você sabia? Aquilo que nós fazemos, que nós entendemos que é uma direção de Deus, que é um princípio que o Senhor estabelece e sustenta a igreja, ajuda a manter a igreja, ajuda a sustentar o templo físico, as necessidades físicas da igreja, mas nunca deixa de retornar para as nossas vidas, porque eles sustentaram o propósito, mas o propósito redimiu a vida deles. E eu creio que nossas ofertas, nossos dízimos fazem isso.
sustentam a casa de Deus. A Bíblia fala que trazem um mantimento lá em Malaquias, mas eu creio que ela nunca sai da nossa vida. Elas nos mantêm a nossa vida segura, protegida, sustentada, não pela situação, pela circunstância como a gente vive. Por isso que ser dizimista e ofertante é maravilhoso. Ele nos faz dar passos de fé não baseado em circunstâncias, em situação econômica, na situação mundial, na oscilação da economia, não. Nós podemos caminhar com passos de fé seguros que o Senhor vai nos sustentar, que Ele vai nos dar sabedoria, que Ele vai nos dar graça para administrar, que Deus é o Deus de milagres, que quando nós precisarmos de um milagre, o Senhor é o Deus que provê. Por isso eu motivo você nessa noite a ser como esses magos que foram presentear Jesus, mas acima de tudo eles plantaram algo pela humanidade, plantaram algo pelas futuras gerações. E isso também é algo que acontece na nossa vida. Aquilo que nós semeamos no reino não é só por nós, mas é pelas futuras gerações, é pelos nossos filhos, é pelos teus vizinhos que você vai convidar, teus parentes, é por uma cidade. Amém? E eu quero convidar você a se colocar em pé, e você coloque a sua mão para frente, no sentido de como esses magos estavam entregando seus tesouros, que hoje você possa apresentar, dizendo: Senhor, talvez quando eu olho para mim, para minha vida, quando eu olho por esse momento que eu vivo, que é isso comparado àquilo que o Senhor tem dado? Que é isso comparado àquilo que lhe pertence? Mas eu estou fazendo isso com amor, entregando, creio que o teu propósito estará sendo sustentado, o teu propósito estará sendo estabelecido. Deus, nós oramos nessa noite, nós te agradecemos, Senhor, porque crendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, crendo, Senhor Deus, que tudo pertence ao Senhor, o ouro, prata, tudo é ilimitado, foi o Senhor que criou, mas crendo que aquilo que o Senhor nos entregou, nós estamos lhe devolvendo, e nós fazemos isso com amor, com temor no nosso coração, reconhecendo, Senhor, que o teu propósito continuará sendo cumprido, o teu propósito continuará sendo estabelecido. Nossa oferta, nosso dízimo ajudam a manter isso, creio nisso, mas eu sei que acima de tudo o teu propósito na nossa vida também vai se cumprir. Aquilo que semeamos hoje no teu reino, na tua casa, voltará para nós, porque a tua palavra não volta vazia. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, e eu creio que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu oro hoje, abençoe o dizimista, abençoe o ofertante, abençoe cada pessoa que aqui está, Senhor, com as tuas promessas, com a tua palavra, que ela se cumpra, e declaramos os céus abertos. Senhor Deus, eu oro e eu declaro sobre cada casa aqui representado o sangue da coroa de espinhos, que quebra toda a maldição financeira e territorial, e assim somos livres para conquistar, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Então você pode ofertar com fé, com amor e alegria. Temos o QR Code no telão, atrás das cadeiras. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Desde já, né, nós queremos agradecer a presença do Cris, mas não terminou, tá, gente? Ele ainda vai tocar mais algumas músicas. Depois vamos orar também por ele, pela Mi, para eles fazerem uma viagem também abençoada. Mas antes da gente começar, eu preciso compartilhar uma palavra
eu também quero dar alguns avisos para vocês muito importantes. Semana que vem, domingo que vem, nós estaremos começando a escola de princípios. E é muito, obrigado, não sei quem fez a motivação, eu fiquei motivado por você, muito obrigado. Nós vamos estar começando, e essa escola de princípios, ela é muito importante. Eu até ouvi nesta semana algo muito precioso, porque na nossa vida, irmãos, tem muitas coisas que muitas vezes talvez você inclusive já perdeu. Você já perdeu alguma oportunidade, talvez você já perdeu dinheiro em alguns negócios, talvez você já perdeu um carro. O ser humano, ele está propício a muitas coisas acontecerem na nossa vida, mas uma coisa ninguém pode tirar de nós, que é o conhecimento. E por isso que nós, como igreja, nós temos que sim aprender e conhecer do Senhor. Conhecer de Deus nos fortalece na fé. Conhecer de Deus nos deixa de pé. Conhecer de Deus, se aprimorar, a gente aprende a orar, nós aprendemos um novo estilo de vida. E por isso eu quero convidar você que ainda está pensando, meu Deus, eu não sei se eu faço ou se eu não faço. Eu quero motivar você a fazer. Pastor, qual é o custo da escola de princípios? É R$ 35,00 por apostila. É uma apostila a cada 3 meses e são 2 apostilas. Você vai gastar R$ 70,00 no total da escola de princípios. Começa domingo que vem. Também ela será feita nos domingos às 17 horas, que aí a pessoa vem e ela já consegue ficar para o culto, aproveita o dia, fica mais fácil para que você possa também estar participando. Pastor, como eu faço para participar? No final desta reunião, você pode ir lá no bookstore e dar o teu nome e se inscrever. Você não precisa pagar nada agora, tá? Você dá o teu nome, a gente vai entrar em contato com você e domingo que vem a gente espera você para essa primeira grande aula em nome de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, eu motivo vocês a participarem. E o segundo aviso que eu gostaria de dar para vocês hoje, muito, muito, muito especial, estou muito feliz com esse aviso, e eu quero desde já chamar a Mirelle, o André e o João, e eu vou pedir, o pessoal preparou um vídeo, se o Pierre está tudo tranquilo aí, Joninha também na mesa de som, pode largar o vídeo, Pierre, por favor? Gente, eu tenho uma super novidade para contar para vocês. Lá na Eira vai ter rede de adolescentes, dia 28 às 17 horas. Não, nesse filme eu não vou. A gente também tinha combinado de assistir Premonição no cinema? É verdade? Acho melhor a gente ir. Ai, que bom então. Se precisarem de carona, é só me falar. Aleluia! Quero convidar o André, a Mirelle e o João, eles vão ser os líderes da rede de adolescentes, vocês podem subir aqui. Então, porque eu também quero apresentar ele para vocês, porque provavelmente durante esta semana, muitos pais de adolescentes que estão aqui receberão alguma mensagem deles, então por isso a gente também quer passar essa confiança para vocês. Eles são homens e mulher de Deus, e eu vou deixar eles falar agora então um pouquinho sobre esse novo projeto. Boa noite, igreja. Eu quero me apresentar, eu sou o André, e a gente está com esse projeto da Rede Way, e a gente vai começar ele, e a gente quer convidar todos os adolescentes da igreja a estarem com a gente, vai ser muito especial.
Oi, meu nome é Mirelle. Durante essa semana, os pais de adolescentes de 13 a 18 anos vão receber o nosso contato, convidando vocês para a nossa rede, que vai acontecer no sábado, dia 28, às 17 horas. Boa noite, igreja. Meu nome é João. Então, como eles falaram, nós estamos muito animados com esse novo projeto. Nós cremos que os adolescentes eles serão nossos pastores, missionários do futuro. Então, nós cremos nesse trabalho que nós vamos fazer, nós estamos muito enganjados. Então, se você é adolescente ou conhece algum adolescente, esteja convidando, porque vai ser um projeto muito legal. Muito obrigado, André. Obrigado, João. Obrigado, Mirelle. Glória a Deus. Vai ser uma bênção, então. Pais, vocês se preparem. Pastor, eu tenho 18 anos, o que eu faço? E aí você vem na rede de jovens, a Way às 19 horas, todo sábado. A gente tem o Renan, a Jéssica, que são os líderes, tem ainda alguns líderes que estão sempre ajudando, e tem sido uma grande bênção. Então, não falta programa para toda a igreja, amém? Essa semana nós tivemos também o culto de casais. Tivemos alguns casais, foi também bem maravilhoso, mas nessa noite eu preciso compartilhar uma palavra muito especial que o Senhor ministrou ao meu coração, e ela é a continuidade. Estamos hoje no último capítulo da nossa série Plano Perfeito. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim: existe um plano perfeito para você. Sabe, é muito maravilhoso que no decorrer desta série nós podemos encerrar ainda, inclusive da melhor maneira possível, com a presença do Cris, do Cris Jones. Quantos foram abençoados já nessa noite? Amém. E foi um presente da parte de Deus, eu não tenho dúvidas. Mas você sabe que no primeiro capítulo da nossa série nós falamos sobre encontrar Jesus. O segundo capítulo nós falamos sobre a mudança de mentalidade. O terceiro, que foi na semana passada, nós falamos sobre a fé. E cada uma dessas coisas nos levam a vivermos o plano perfeito que o Senhor tem para a nossa vida. E nessa noite eu gostaria de finalizar esta série com o título, com o tema do nosso culto, chamado Operação Eira. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim: Operação Eira. Pastor, tu está puxando sardinha para o teu lado. Não, irmãos, longe disso. Hoje, quem sabe, você vai entender algumas coisas, inclusive o significado da igreja. Quem sabe você está pensando, mas o que significa eira? É um E de espiritual, I de igreja, R não é isso. A eira, irmãos, se nós pegarmos a tradução inclusive do dicionário, diz assim: local de terra abatida, cimentado ou lajeado, próprio para debulhar, trilhar, secar e limpar cereais e legumes. Biblicamente, irmãos, era na eira que as pessoas se reuniam para fazer algumas coisas, como festejar. Na eira elas se reuniam para se alegrar. Na eira elas se reuniam para pedir conselhos. Na eira elas se reuniam inclusive para separar o trigo do joio, o certo do errado. Na eira inclusive era um lugar onde se faziam sacrifícios. O significado realmente é muito poderoso, muito forte sobre esta palavra Operação Eira. E inclusive, irmãos, eu quero ler com vocês o que a palavra de Deus diz em 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 18 ao 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que edificasse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor.
Araúna estava debulhando trigo. Virando-se, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi. Quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu edificar um altar em honra ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Araúna, porém, disse a Davi: que o meu senhor e rei fique com ele e faça o que lhe parecer bom aos seus olhos. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta do cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Uau! Irmãos, essa palavra, ela não é sobre oferta, embora eu sei do poder que existe numa oferta, o quanto a palavra nos ensina sobre essa atitude tão importante da nossa vida, como ela traz respostas. Mas o ponto desta mensagem é a declaração que Davi fala a Araúna, e ele diz assim: eu não vou fazer ao Senhor algo que não me custe nada. É como se ele dissesse assim: olha, eu não vou fazer algo de mão beijada. Eu sei que para Deus eu preciso me esforçar. E esse talvez é o grande segredo, irmãos, para nós finalizarmos a nossa série do plano perfeito, é que a gente possa ter uma vida com esforço. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: se esforce. É muito interessante, irmãos, que muitas pessoas poderiam agir como completamente diferente de Davi. Imagina, Davi foi lá naquela era e ele falou assim: olha, eu vou fazer algo para que havia uma praga sobre as pessoas, e ele falou assim: eu vou fazer alguma coisa para que isso acabe agora. Imagina, a Araúna chega para ele e fala assim: ó, eu te dou o terreno, eu te dou os bois, eu te dou o trigo, eu te dou a lenha, eu te dou tudo, pode fazer, pode ocupar. E isso, muitas pessoas vivem dessa maneira, só esperando os outros entregar, só esperando os outros dar. Mas Davi tinha uma mentalidade diferente, e ele falou assim: de maneira nenhuma, eu não posso entregar algo, eu não posso fazer, sabe? Muitas pessoas não querem pagar o preço, elas só esperam ganhar as coisas de mão beijada. Quantas pessoas que nós conhecemos que não tiram uma caneca de cima da mesa, não mexem em nada do lugar, não tem esforço para nada, elas não se dedicam em nada. Seja, irmãos, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, sempre quando a gente quer algo, seja no casamento, às vezes as pessoas querem viver um casamento diferente, uma coisa diferente, mas não há um esforço. Ela olha e ela espera sempre a contrapartida da outra pessoa. A gente olha, às vezes, pessoas, seja no trabalho, ou na faculdade, seja numa reforma, irmãos. Hoje, quando eu estava mostrando a igreja para o Cris, nós estávamos falando que nós fizemos essa reforma aqui em 40 dias. Em 40 dias. E ele me perguntou: pastor, e as pessoas, muita gente vinha ajudar? Meu Deus, tinha noites que nós estávamos em 50 pessoas aqui trabalhando, 40, 50, 30, houve muito esforço, muita dedicação. Quem sabe para você estar onde você está hoje, você se esforçou, você estudou, você dormia pouco, você realmente tinha o entendimento que valeria a pena, que eu tenho que me dedicar, eu preciso fazer, eu preciso ter esse meu esforço.
Sabe, irmãos, vou confessar um negócio aqui para vocês. Faz mais ou menos uns 20, 30 dias que teve um irmão da igreja, ele me chamou e ele falou assim: pastor, preciso falar contigo. Eu falei: tá bom, contigo com a pastora. Eu falei: amém. Aí ele chegou para nós e falou assim: ó, pastor, Deus colocou algo no meu coração e eu quero fazer. Eu falei: amém, irmãos? E ele falou, eu falei: amém, irmão. E ele falou: eu quero cuidar da tua saúde. Eu falei: ai, meu Deus. Aí ele veio com um plano de exercício, reeducação alimentar. Eu falei: meu Jesus amado. Irmãos, fiquei 14 dias sem comer um hambúrguer. Olha, eu posso ouvir um misericórdia aí. Meu Deus, eu amo comer hambúrguer. E eu digo para você assim, eu olhava aquele arroz, aquela abóbora, e eu dizia: tem que ter esforço. Às vezes a pastora olhava para mim e falava assim: meu amor, tem que ter esforço. E é assim, na nossa vida precisamos ter esforço. Sabe, eu percebo, nós temos exemplos como grandes atletas, como Michael Jordan, talvez o maior ícone, a maior estrela de basquete, junto com o LeBron James. Michael Jordan, na primeira vez que ele foi fazer um teste, ele foi rejeitado. E o que ele fez? Ele começou a se esforçar. Treinou lance livre, treinava lance de 3, lance do meio da quadra, lance com o olho fechado. Havia esforço. E se tornou o grande jogador que ele foi. Uma vez nós também estivemos, eu lembro que em Concórdia foi um jogador de basquete, Oscar Schmidt. E a gente foi, era num evento lá, a gente foi participar. E eu achei muito legal algumas coisas que ele falou. E ele disse assim: olha, eu treinei tanto lance de 3, cesta de 3 pontos, que quando eu casei, irmãos, naquela época o Oscar Schmidt, ele jogou, hoje ele tem uns 80 anos já, 70 e poucos, quase 80 anos. Naquela época não tinha aquele centro de treinamentos que existe hoje. E ele contou, sabe o quê? Que quando ele ia treinar, ele levava a esposa dele junto com ele. Ele levava o carrinho, ele jogava as cestas e a esposa dele jogava as bolas de volta. Jogava a cesta, a esposa dele jogava de volta. Houve um esforço do casal para ele se tornar o grande atleta que ele se tornou. Sabe, irmãos, a nossa vida, nós precisamos ter esforço. Sim. Quem sabe você fala assim: ah, pastor, aonde diz que eu tenho que ter esforço na Bíblia? Aonde que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios capítulo 13, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Na minha tradução diz assim: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Olhe mais uma vez para quem está ao seu lado e diga assim: seja esforçado. Olha só, irmãos, vir para o culto hoje, você que está aqui, quem sabe você vir para este culto, você teve muito esforço. Você precisou vencer o frio, né? Eu não sei se na casa de vocês está frio, mas na minha está muito frio. Você precisou muitas vezes vencer o cansaço da semana. Você poderia ficar em casa, na cobertinha, não, tá friozinho. Podia colocar a cobertinha, ficar deitado, mas não, você se esforçou e veio até aqui. Cadê o seu Valdemar? O seu Valdemar, dona Salete, vem aqui rapidinho. Não, vem aqui, por favor. Ah, faz tempo que eu não chamo vocês. Ô, seu Valdemar, dona Salete, vem aqui. Ó, seu Valdemar, dona Salete,
Dona Salete, quantos anos a senhora tem? 78. Seu Valdemar, diante da igreja, fala a verdade. 79. 79 anos, 78 anos. Está aqui de touquinha, ficou muito bonita a senhora de touquinha. Quanto tempo aturando o seu Valdemar? Vai fazer 59. Meu Deus! Irmãos, eu quero dizer um negócio para vocês. Isso aqui é esforço. Viu, pastor? Estou esperando que ele me peça em casamento. Ai, muito obrigado. Uma salva de palmas para o seu Valdemar e para a dona Salete. Irmãos, 59 anos aguentando o seu Valdemar. 59 anos, 79, 78 anos. E eu digo para vocês, foram um dos primeiros a chegar hoje aqui nesse culto. Com esforço. E muitas vezes, irmãos, a gente deixa de estar num ambiente como esse, de receber uma palavra como essa nessa noite, de ser transformado. Sabe por quê? Por preguiça. Porque falta esforço. Sabe por quê? Porque o reino dos céus também é daqueles que se esforçam. Quem sabe você, para chegar aqui hoje, teve que vencer lutas emocionais, situações difíceis que você tenha passado nesta semana. Mas eu quero que você entenda algo muito importante, que o céu é conquistado à força. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 13, versículo 24. Olha só, irmãos, Lucas 13, 24. Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Sim, irmãos, andar com Deus é uma vida que nós temos que se esforçar. É uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia contra o pecado. É uma vida de renúncia contra um vício. É uma vida de renúncia com aquilo que é errado. Sim, irmãos, se nós queremos viver uma vida plena, viver o plano perfeito de Deus, precisa ter esforço. Porque é o que a palavra de Deus diz, isso é muito, muito sério. Muitas pessoas abandonam, muitas pessoas param, muitas pessoas não estão dispostas a pagar um preço. Hoje, irmãos, para o Chris Jones estar aqui nessa noite, ontem ele mora em Camboriú, ele serve na igreja lá em Itajaí, ele estava servindo ontem lá em Chapecó, ele chegou a 1h30 da manhã aqui em Lages, chegou na nossa casa 1h30 da manhã, foram tomar um banho, foram dormir às 2h30, por aí, 9 horas da manhã nós estávamos aqui para ter um tempo especial com a equipe de louvor, saímos daqui às 2 da tarde, 4 horas, nós estávamos aqui novamente para poder ensaiar, para poder fazer um grande culto para o Senhor e para que você pudesse receber esta palavra, que sim, a vida com Deus, a nossa vida, nós precisamos ter esforço. É ou não é? Como dizia o velho ditado, de graça nem injeção na testa. Nós precisamos nos esforçar. Quem está entendendo diz amém. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Olha só, por essa razão empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Olha o que a palavra de Deus diz também em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Olha o que a Bíblia diz, se nós nos esforçarmos em buscarmos a Deus, se nós nos esforçarmos a conhecer Ele, a buscar Ele, a estar frequentando uma célula, participando do culto, a Bíblia, buscar Ele dentro da nossa casa, conhecer Ele verdadeiramente, a Bíblia diz o que? Coloque o versículo novamente, por favor. Olha o que ele diz,
deste agirem desta forma, jamais tropeçarão. Quantas vezes, irmãos, nós erramos, nós entramos por caminhos errados, fizemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, por falta de um discernimento que talvez num culto ou numa palavra nós teríamos a resposta e nós não entraríamos por aquele caminho. Quantas vezes a resposta, irmãos, eu posso dar um exemplo muito simples para vocês. Às vezes tem pessoas que estão enfrentando problemas no casamento, mas tivemos o culto de casais, nem todo mundo veio, e talvez a resposta estava neste dia. Eu lembro de uma história, quando havia o pastor César Castellanos, o pastor da Colômbia, e Deus deu o dom do discernimento para ele, e muitas pessoas às vezes iam falar com ele, e Deus revelava o que estava acontecendo na vida da pessoa. E aí eu lembro que uma pessoa foi falar com ele, e ele disse assim: olha, irmão, eu vou te ajudar, mas todo esse tempo que você passou sofrendo, você teria a resposta se há 60 dias você tivesse aberto a tua Bíblia como você queria abrir e não abriu. Às vezes, irmãos, por falta de esforço, nós perdemos grandes oportunidades. Por falta de esforço, nós deixamos de viver a vida, o plano perfeito que o Senhor preparou para nós. Marcos capítulo 11, versículo 12, olha o que a Bíblia diz. Marcos 11, 12. No dia seguinte, é Mateus 11, 12, perdão. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e pessoas violentas o invadem. Em outras traduções diz assim: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. Sim, irmãos, nós precisamos, eu não estou dizendo para você brigar com o teu irmão, estou dizendo, sabe, entenda algo. Às vezes a gente acha que o problema está no meu marido, o problema está no meu colega, o problema está na minha esposa, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados. O reino dos céus é na força, nessa força aqui, irmãos, no joelho no chão, é a força da oração, é a força de buscar a Deus. O reino dos céus é aqueles que se apoderam pela força, que buscam a Deus de todo o coração, que buscam uma mudança, que buscam algo diferente na sua vida, uma transformação, um novo caminho, uma nova história. É esforço, é dedicação. Eu não estou dizendo que muitas vezes vai ser fácil. Abandonar um vício às vezes não é fácil, mas requer esforço. E se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer te levantar, Ele quer te dar força, Ele quer te dar coragem, Ele quer te dar esforço, renovar as tuas forças nessa noite, para que você vença isso em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, pode aplaudir a Jesus. Sabe, irmãos, a gente vive numa geração hoje, que muitas pessoas, eu não vou generalizar, não estou dizendo todas, eu digo muitas, elas querem ganhar o salário de gerente, mas nunca chegam no horário, nunca fazem algo a mais, não tem esforço nenhum. Tem pessoas que querem ser os professores, mas nunca leram um livro. Nunca houve, irmãos, uma geração no Brasil, falo no Brasil, que lê tão pouco. A média brasileira de leitura é de 2 livros por ano. E quem sabe você fala: misericórdia, pastor, eu estou nessa média. Irmãos, meu Deus, 1 livrinho por mês é conhecimento. Nós, como pastores, incentivamos você a ler bons livros, a ler a Bíblia, conhecer, irmãos, o livro que fala da eternidade. Imagina, a vida aqui passa tão rápido, existe uma eternidade, e você não tem curiosidade para saber como é que vai ser? Uma curiosidade de saber como é chegar lá?
Uma curiosidade para saber como é que é os dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. A gente precisa, irmãos, ter esforço. Sabe, tem pessoas, irmãos, que desejam muitas coisas, querem comprar muitas coisas, e eu quero dizer algo para você. Esta palavra não é para deixar para que você não sonhe, muito pelo contrário, eu quero que você se esforce. Mas muitas pessoas, elas querem comprar algo, mas elas jamais sabem o que é uma palavra economizar. Nunca guardaram dinheiro. Caiu o dinheiro na conta, a pizza é por minha conta. Não é verdade? Olha para quem está do teu lado aí. É hoje que tu vai me pagar a pizza. Meu Deus. Irmãos, eu quero finalizar. Quero chamar o Cris novamente, os meninos, para estar aqui. Sabe, irmãos, eu tenho certeza absoluta que grandes coisas estão por vir. Vou falar de novo para que você creia nesta palavra, creia nessa promessa. Eu tenho certeza absoluta que grandes coisas estão por vir. Eu tenho certeza absoluta que até o final desse ano nós teremos já o segundo culto. Aleluia! Aleluia! Irmãos, olha o frio que está hoje. E olhe para o lado, olha como está a igreja. Que Jesus está aqui. E esse amor precisa ser espalhado por essa cidade. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida que toda vez que a gente se esforça, toda vez que a gente faz a nossa parte, a gente está mais próximo, nós estamos mais perto de que o plano perfeito de Deus se cumpra na nossa vida. Olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Quanto a vocês, sejam fortes e não desanimem, porque as suas obras serão recompensadas. A Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi um servo de Deus sem resposta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O esforço, irmãos, é recompensado, mesmo que não seja diante dos olhos humanos, mas nunca, jamais passará despercebido diante dos olhos de Deus. Se esforce, tenha bom ânimo, se esforce na tua casa, se esforce no teu trabalho, se esforce na escola, se esforce na faculdade, se esforce para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, se esforce para ser um cristão melhor, se esforce para estar na igreja, se esforce para buscar a Deus. Logo, irmãos, logo nós vamos ter um grande batismo. Aleluia! E eu digo para você, se prepare. Eu quero esperar chegar o dia mais frio do ano para marcar batismo. Não, estou brincando. Irmãos, a decisão do batismo, ela também requer esforço, porque eu quero viver uma nova vida. Logo nós vamos ter esse grande batismo, e eu sei que nós vamos ver muitas e muitas pessoas com essa decisão de estar dispostas a se esforçar, a viver uma nova vida, uma nova história, um novo caminho. Porque grandes coisas estão por vir. E nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E nessa noite eu quero orar por você, porque, pastor, eu sei, o Senhor está falando sobre esforço, mas o Senhor não sabe como eu tenho passado a minha vida. Eu cheguei aqui completamente cansado, sem forças emocionais, sem forças físicas. Mas se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer te renovar. Ele quer renovar o teu ânimo, Ele quer renovar a tua vida, Ele quer poder. Você veio no melhor lugar nesta noite, Ele vai te fortalecer, porque a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 40,
versículo 29 diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como as águias, correm e não se cansam, e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nessa noite, Jesus quer trazer você aqui para viver esse plano perfeito, e Ele quer te renovar a tua força, o teu ânimo, renovar a tua fé. E hoje eu quero orar por você. Aleluia. Ainda com os teus olhos fechados, coloque a mão no teu coração, porque eu sei que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas, você precisa crer nisso. E hoje Ele quer te levantar. Hoje Ele quer te tirar dessa zona de conforto. Hoje Ele quer te tirar da preguiça. Hoje Ele quer te levantar para você viver coisas que você ainda jamais imaginou. Escute essa canção. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Cante! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare! Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. E eu quero chamar você que estava se sentindo assim como eu falei antes, cansado, sem forças, com a sua fé entristecido, com a sua fé esmurecendo. Nessa noite, Ele quer renovar a tua vida. Ele quer fazer com que esse plano perfeito se cumpra na tua vida. Ele te trouxe aqui hoje para renovar a tua fé, para renovar o teu casamento, para renovar os teus sonhos, para renovar, para te dar força, para te dar ânimo. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui diante do altar. Você que talvez se sentiu assim dessa maneira, você que precisa desse renovo, aleluia. Venha com fé, venha com amor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, Aleluia. esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Vamos orar, coloque a mão no teu coração agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero apresentar a vida dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui diante do altar. Deus, quem sabe eles passaram por situações difíceis, quem sabe eles têm enfrentado lutas, Deus, que tem os ferido, os machucado. Senhor, quem sabe eles estão exaustos, cansados, a sua fé está enfraquecida, o seu amor, o seu ânimo, mas nessa noite
eu dou uma ordem para que todo e qualquer mal contra os teus filhos vai embora, em nome de Jesus. Eu oro, Jesus, para que o teu plano se cumpra. Eu oro, Senhor, agora, Pai, eu oro baseado na tua palavra. Ela diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Hoje eu oro, Senhor, renova eles, renova a fé, renova a esperança, renova o ânimo, renova o amor, renova o sonho, renova o casamento. Sim, meu Pai, renova agora este coração entristecido. Venha a alegria do sonho, a alegria da salvação, a alegria, Senhor, que só Tu podes dar, a paz que excede todo o entendimento. Sim, Jesus, cuida dos Teus filhos agora, Pai. Renova, Pai. Nós damos esta palavra e nós declaramos que grandes coisas estão por vir. A palavra de um homem, uma palavra negativa, não tem poder, porque a última palavra vem do Senhor. E nessa noite Ele te diz: grandes coisas estão por vir. Aleluia! Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Levante as tuas mãos e adore a Ele. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim, Senhor, nós cremos, Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Coloque a mão no teu coração e eu quero que você repita comigo essa oração. Que você possa dizer assim: Senhor Jesus, nesta noite eu sou renovado, a minha fé, a minha esperança, o meu ânimo, o vigor do meu corpo, cada célula do meu corpo hoje é renovada pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a partir de hoje eu vou me esforçar para viver o plano perfeito que o Senhor tem para a minha vida. A partir de hoje eu estou pronto para que o Senhor cumpra na minha vida aquilo que prometeu. E eu estou pronto para que a partir de hoje, e eu creio que grandes coisas vão acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus sonhos, no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu ministério, na minha vida emocional. O meu casamento será restaurado. Meu casamento é uma bênção. Obrigado, Jesus, por o teu cuidado. E eu estou pronto e disposto a viver o teu propósito. Obrigado, Jesus, porque eu sei que eu vou viver grandes coisas e testemunhar quão grande coisas o Senhor tem feito e ainda fará na minha vida. Aleluia! Se você crê, você pode cantar mais uma vez. Aplauda Ele, aplauda! Ninguém é como o nosso Deus. Cante! Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Levante as tuas mãos e declare: Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Se você puder,
Se você tem alguém da tua família junto com você, se você puder dar um abraço nessa pessoa, dê esta palavra para ela, diga assim: grandes coisas vão acontecer na nossa vida, na nossa casa. Se tem alguém que está sozinho, olhe para essa pessoa e diga assim: grandes coisas vão acontecer sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.